Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Uma vibe um pouquinho diferente, né? Vai ser um bate-papo, tô aqui com o meu chazinho, que eu gosto e gosto muito. E vim trazer pra vocês um pouquinho desse tema, uma reflexão sobre esse assunto. Deixa eu botar aqui, né? Antes que eu faça alguma besteira. É, é um assunto que já vem sido conversado na minha roda de amigas, né? Uma reflexão sobre isso. E eu falei pra vocês que eu traria outros temas aqui para esse canal. E esses temas, eles estão, de certa forma, ligados com o ateliê. E esse em específico tá muito ligado com o ateliê, que é essa questão da ilusão do Instagram. Não sei se vocês perceberam, mas de uns 6 meses pra cá, eu comecei a postar muito pouco no meu Instagram do ateliê, óbvio, né? Sobre coisas pessoais. Até um tempo atrás eu postava bastante coisa, mas de um tempo pra cá eu comecei a parar. Então, o que vocês veem lá no meu perfil é justamente aquilo que eu quero que vocês vejam relacionado com o ateliê. Alguma coisa de bastidor, tem de bastidores de produção, tem as postagens do próprio ateliê com as fotos para as clientes, enfim. E tem um motivo, tá? Tem um motivo para eu ter parado de postar lá. E não sei se vocês sabem, né? Eu tinha um Instagram pessoal e eu excluí meu Instagram pessoal. E tá relacionado com tudo isso que eu vou falar pra vocês hoje. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais desse assunto, fica até o final do vídeo. O terceiro ponto desse assunto, ele é bem pessoal pra mim, é bem íntimo pra mim. E eu acredito que algumas de vocês vão se identificar com o que eu vou falar ali. Então, e eu vou querer logo que vocês coloquem nos comentários ali se vocês acham que eu tô viajando, que não tem nada a ver com o que eu tô falando, ou não, se vocês concordam comigo, se vocês realmente já repararam nisso e concordam com aquilo que eu tô falando, tá? Vocês sabem que eu leio a maioria dos comentários, tô sempre lendo ali, nem todos eu consigo responder, mas à medida que o tempo vai passando, que eu vou olhando, que vão chegando, eu vou respondendo ali, tá? Então, o que eu quero abordar com vocês aqui? É o primeiro ponto. Uma pausa pro meu chazinho aqui, porque isso aqui não é. Não tá aqui só de enfeite, não, gente, porque eu gosto de chá mesmo. Então, bora lá. O primeiro ponto, gente, que me fez refletir e diminuir a minha exposição nas redes sociais tem a ver com o tempo, né? O tempo, ele é um recurso escasso. Todas nós só temos 24 horas no dia. E muito precioso. E o que eu percebi ao longo dos anos? Gente, são mais de 5 anos utilizando o Instagram, especialmente pro ateliê ali, e tinha também o meu Instagram pessoal. São mais de 5 anos usando o ateliê, e o que eu percebi, gente? A quantidade de tempo que a gente dedica àquilo ali, que a gente perde naquilo ali, né? Então, eu comecei lá nas estatísticas e comecei a ver quantas horas por dia eu tava perdendo ali só assistindo os stories dos outros, só assistindo a aba Reels mais recentemente, né? Quando comecei não tinha Reels. E eu fiquei apavorada, um tempo que eu poderia estar dedicando a outras coisas. Poderia estar dedicando ao ateliê, poderia estar dedicando à minha família, poderia estar dedicando ao meu desenvolvimento pessoal. Então, eu refleti muito sobre isso. Olha o tempo que eu tô gastando nisso aqui. E eu comecei a ler muito sobre Instagram, sobre sair do Instagram, sobre excluir o Instagram. E eu ouvi falar muito sobre a questão da dopamina barata, né? Que o Instagram, ele dá pra nós essa dopamina barata. A cada curtida, a cada comentário, a cada vídeo curto que a gente assiste, que faz a gente rir, que faz a gente chorar, libera esse hormônio da dopamina. E mas não é uma dopamina saudável, né? Não é o tipo de hormônio saudável. E ele faz com que a gente fique mais ansioso, com que a gente fique mais imediatista, né? Porque tá tudo ali na palma da tua mão o tempo inteiro. Qualquer informação que tu queira, tudo que tu quiser pesquisar, tá tudo ali. Então eu comecei a perceber muito, a refletir muito sobre isso, sobre a questão da quantidade de tempo que eu tava dedicando àquilo ali, que era um tempo que eu tava deixando de viver a minha vida, deixando de fazer coisas necessárias pra ficar ali no Instagram. E fato é que eu era aquele tipo de pessoa que postava uma coisa, gente, um story, um Reels, um post, e eu tava toda hora lá olhando quantas curtidas teve, se teve comentário, quantas visualizações teve. Isso não tava sendo saudável pra mim. Tanto que hoje se vocês olharem no meu Instagram do ateliê, eu quase nem posto. Eu posto ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, Reels também. É, diminuiu muito meu engajamento ali, óbvio, mas eu encontrei o equilíbrio de uma coisa saudável pra mim, sabe? E aí eu excluí o meu Instagram pessoal em virtude dessa questão do tempo que eu tava dedicando às redes sociais. Esse foi um fator determinante pra eu excluir de vez o Instagram pessoal e diminuir minha exposição no Instagram do ateliê.
E foi um dos motivos pelos quais eu parei de postar coisa pessoal lá, né? Pra eu poder viver mais a minha vida no off e parar de ficar postando coisas só na rede. Era o tempo inteiro, tu vai no restaurante, tu posta a foto da tua comida antes de tu comer. Pra quê? Pra mostrar pros outros, né? E eu vi que aquilo ali não era uma coisa saudável. Comecei a refletir sobre isso e percebi que não era uma coisa saudável. O segundo ponto, gente, é que é um ponto que pega muito e que eu acredito que aconteça com algumas de vocês aí, é a questão da comparação. O Instagram é a rede social da comparação. Tu te compara com todo mundo que tá lá dentro, né? Porque aquela famosa frase que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Então, o ateliê das outras artesãs tá bombando. A vida dela é perfeita e o meu tá uma droga. Então, era isso que eu tava vendo nos Instagrams e eu estava me comparando com outros ateliês maiores. Então, eu ficava me comparando com outros ateliês maiores que o meu. E aí, o que é engraçado é que, na teoria, a gente sabe, mas na prática, às vezes a gente esquece, é que tudo que é postado no Instagram é só um recorte da nossa vida. Eu só posto aquilo que eu quero que vocês vejam. Isso é bom e isso é ruim, né? Então, se eu posto só coisas boas, a tendência das pessoas é achar que a minha vida é boa o tempo inteiro. E ela não é, ela é cheia de altos e baixos. E foi por isso que eu sempre gostei até de postar no meu Instagram, ali nos stories, as coisas ruins que acontecem no ateliê também. Por exemplo, uma semana que passou, o meu ferro queimou uma peça. Fui passar lá a cabeceira e ele é um ferro, já tenho ele há 2 anos e meio. E acabou que ele grudou ali e queimou. E eu tive que refazer tudo aquilo ali, né? Uma coisa negativa. Então, a vida no ateliê, ela não é perfeita. Ela é cheia de altos e baixos. Coisas acontecem o tempo inteiro, né? Só que nem todo mundo expõe isso. Então, eu comecei a diminuir a minha exposição a outros ateliês, a outros perfis de ateliês. Eu sigo alguns, né? Alguns que eu gosto. Eu não tenho problema nenhum, gente, em, em elogiar o serviço dos outros, tá? Tanto que tem uma artesã aqui da minha cidade mesmo que eu admiro demais o trabalho dela. Eu curto os stories dela, eu curto as fotos que ela posta no feed. Enfim, então não tenho problema nenhum em admirar o trabalho dos outros. Mas se chega num momento que esse trabalho começa a me fazer mal, porque eu estou me comparando, não tem a ver com a pessoa, tem a ver como eu tô me sentindo. Nossa, tá parecendo que ela tá vendendo muito mais do que eu, ela tem muito mais cliente do que eu, ela produz muito mais do que eu, o Instagram dela tá crescendo mais do que o meu. Quando eu começo nesse processo de comparação, eu paro de seguir, tá? Isso é uma dica que eu deixo pra vocês, gente, pra vocês seguirem perfis que vocês admirem. E para não se compararem, se em algum momento seguir determinado perfil tá te fazendo mal, porque você tá se comparando, para de seguir, não tem problema nenhum nisso. Quando você precisar de uma inspiração, você vai lá e olha, você vai e procura, ou vai no Pinterest. Mas enfim, não continue naquilo que tá fazendo mal para vocês. E foi uma coisa que eu fiz. Eu parei de seguir diversos ateliês porque eu vivia me comparando, tá? Novamente, o problema estava em mim, era eu que me comparava, né? Porque eu tava vendo só o palco daquela pessoa, a produção toda, tudo que ela tava postando, e tava comparando com o meu bastidor, com os bastidores da minha produção, que é corrido, que eu tenho que conciliar casa, família, filho, que eu tenho que correr atrás de venda. Todo mundo tem que correr atrás de venda, gente. Você entendeu? Então, se você tá nesse ponto de se comparar, a minha sugestão é para você diminuir a sua exposição aos ateliês, por mais que você goste, mas que esteja te fazendo mal de alguma forma, para de seguir por um tempo, tá? E concentra naquilo que você tá fazendo. Porque o que que acontece? Um exemplo aqui para vocês. De vez em quando, toda segunda-feira, quando eu vou iniciar os atendimentos, eu vou lá e posto um bumerangue lá no Instagram com 20, 30 mensagens de orçamento. Aí, às vezes, você do outro lado que tá olhando o meu perfil do Instagram, vai olhar lá aquele meu bumerangue, aquele meu stories. Meu Deus, como que a Thalita tem tanto orçamento e pra mim só chegou 2 ou 3? Você começa a se comparar com aquilo que eu tô fazendo. Só que você não sabe que eu, por exemplo, tenho que trabalhar muito mais para pagar um gestor de tráfego e para pagar um valor alto de anúncio para que possa chegar aquelas 20, 30 mensagens para mim. Enquanto que para você tá chegando 2, 3, 4, 5 mensagens de forma orgânica, você não tá pagando nada, sabe? Então você tá comparando o teu bastidor com o meu palco, mas você também não sabe aquilo que eu tô passando. O que que eu tive que fazer
para poder chegar naquele ponto de ter 20, 30 mensagens de orçamento numa segunda-feira. Então eu deixo acumular ali do sábado e do domingo. Sábado e domingo eu não tenho respondido tanto. Então, é sobre isso, gente. É sobre a gente viver se comparando. O Instagram é a rede da comparação, né? Querendo ou não, a gente se compara o tempo todo com todo mundo lá dentro. Então, no perfil do ateliê, eu parei de me expor a ateliês com quem eu, né, de alguma forma me sentia, me comparava. E no meu perfil pessoal, eu simplesmente excluí ele. Justamente também por essa questão de comparação. Poxa, eu tô ralando tanto, tô trabalhando tanto para conseguir conquistar minhas coisas e o fulano e o Beltrano tá fazendo viagem tal, tá indo para tal lugar, tá fazendo tal coisa, tá comendo em tal lugar e parece que nem trabalha, que nem faz nada. A maldita da comparação, tá? Pra mim, foi melhor aí excluir o meu Instagram pessoal e ficar só com o do ateliê, entrando de vez em quando, gente. Tanto que se olhar as estatísticas lá, eu acho que eu entro em torno de meia hora por dia. Só pra responder os directs, postar story, postar alguma coisa ali, né, no feed ali. Pra manter o Instagram, né, funcionando, porque eu preciso dele, ele é minha plataforma de vendas. E, gente, agora eu tive que pegar meu caderninho aqui, porque eu fiz algumas anotações e eu acho bem importante pra não esquecer de nada. Mas agora eu vou entrar num ponto bem pessoal mesmo, como eu falei pra vocês. Uma coisa íntima minha, e que eu acho que é um dos pontos mais importantes e irrelevantes que fizeram principalmente eu excluir o meu Instagram pessoal, nem reduzir minha exposição no Instagram do ateliê, que é essa questão que envolve a gente olhar para dentro, né? E às vezes enxergar em nós mesmos os nossos defeitos, a nossa própria escuridão. Nem sempre isso é fácil e isso não é um processo legal, às vezes a gente se envergonha. E olhando para dentro de mim, eu percebi a minha necessidade de validação social. E o Instagram também é a rede da validação, né? Então, é aquela coisa de postar uma foto, postar um Reels, postar um Stories e ficar o tempo inteiro olhando para ver quem curtiu, quem comentou, quantas visualizações tem. Isso para inflar o nosso próprio ego. E eu era esse tipo de pessoa. Eu era porque eu digo agora eu não sou mais. Eu mudei e precisou de um processo de terapia, um processo terapêutico para me ajudar a curar isso aí, gente. E eu tive que dar uma paradinha aqui porque os gritos em casa de vez em quando eles me chamam. Então não era essa pessoa que dependia de curtida, de like, de visualizações para me sentir bem, para me sentir importante, né? E quando eu me dei conta disso, cara, foi triste, assim, eu sofri por me ver dessa forma, né? Ver o quanto eu dependia dos outros para me sentir bem. E aí eu até anotei aqui algumas frases que eu achei que eu acho super importante compartilhar com vocês. É que, às vezes, o que que acontece é que a gente acaba conectando o nosso próprio valor ao número de likes. E se o nosso post ele não engaja, a sensação de rejeição, existe a sensação de rejeição e é como se a gente não fosse bom o bastante. E isso acontece muito, tá? Não só na parte pessoal, mas também na parte profissional. Se a gente não ganha like, a gente acha que o nosso serviço não é bom, que a gente não é bom o bastante e não é bem assim, né? Então, gente, o que que eu tenho para dizer para vocês hoje, né? O Instagram é minha plataforma de vendas principal, né? E por questão pessoal, eu decidi só ter o Instagram do ateliê e postar de vez em quando. E não ter uma rede, um Instagram pessoal. Por esses três motivos que eu falei aqui pra vocês também. Sobre a questão do tempo, sobre a questão da comparação, de me comparar o tempo inteiro, e sobre a questão também da validação social. Então eu decidi não ter. Não significa que você aí do lado vá concordar comigo, né? Pra ti, de repente, o Instagram é super bom e você vai continuar tendo e tá tudo certo. Vamos continuar amigas. Mas pra mim, eu achei melhor e foi libertador excluir o meu Instagram pessoal e reduzir a minha exposição e a minha atividade no meu Instagram do ateliê. E uma outra coisa, gente, um outro ponto que já trazendo pra cá, levando assim pra questão do Instagram do ateliê, é que hoje, até 2022, o Instagram ele era muito bom para entregar conteúdo. Eu nem precisava fazer anúncio, nem precisava turbinar nada ali. Só que de um tempo pra cá, se você não paga, ele não entrega mais seu conteúdo. Então aquilo nada mais é que um comércio, né? Então e tá ficando cada vez mais caro, gente, pra fazer publicidade lá dentro. A minha reflexão era essa, né? Não tô querendo incentivar ninguém a apagar, excluir conta de Instagram. Tô querendo dizer que pra mim foi libertador, foi excelente. Eu me senti muito bem. Faz 6 meses que eu não tenho mais Instagram pessoal e pra mim tem sido muito bom. Me sobra mais tempo pra fazer diversas coisas.
reduzir minha exposição ali no Instagram do ateliê, né? Cerca de meia horinha por dia. E postar não é o problema. O problema é quando a gente depende disso para se sentir bem com a gente mesmo, né? Essa é a questão. Tu postar para que os outros, né, te validem, para que os outros vejam e com isso você se sinta bem. Esse é o problema. Quando a tua autoestima tá ligada ao número de curtidas, você tá entregando o seu valor nas mãos de outra pessoa. E isso é uma coisa que eu não queria mais para mim. Então foi por isso que eu excluí lá, deletei minha rede social pessoal. E aí, nesse processo todo de pesquisar, gente, eu achei frases incríveis que definem exatamente o meu sentimento com relação a isso. E eu quero compartilhar com vocês essas frases, né? Porque na verdade tá uma onda, né? Tá um hype do pessoal saindo do Instagram. Eu expliquei para vocês os meus motivos. Não posso sair totalmente porque dependo dali para vender. Mas o meu pessoal, sem problema não tem. Mas as frases que eu achei aqui, viver para postar não é viver. A felicidade de verdade, ela não precisa ser publicada ou compartilhada. O valor de um momento, ele não tá nas curtidas. E nem toda memória precisa virar uma vitrine. Gente, eu achei fantástico. Essa foi a reflexão de hoje que eu queria trazer para vocês. Trarei outras muito provavelmente bem relacionadas com o ateliê. Quero saber a tua opinião, se tu concorda comigo sobre as coisas que eu falei. Se tu acha que eu só falei besteira, né? Se tu não concorda, tá tudo bem também. Deixa aqui nos comentários e a gente vai aí se aprofundando nesse assunto aí nos comentários, tá? Um beijinho para vocês, obrigada por terem me assistido até aqui e até o próximo vídeo.